Pois bem, meus amigos, estamos aqui para falar um pouco deste Football Manager 26, um jogo que foi adiado. Ano passado não tivemos a versão Football Manager, deixou os fãs um pouco a pensar se viria o FM 26 ou não esta temporada, e chegou e aterrou. Só para como nota introdutória, eu acho que jogo FM na altura Championship Manager desde 1993, 94 ou 92, 93. O jogo ainda era apresentado com uma única disquete. E então o meu percurso de Championship Manager e Football Manager tem sido, ao longo destes anos todos, uma viagem no tempo e naquilo que é o futebol e naquilo que retrata o treino em si. Apesar que hoje em dia o Football Manager é muito mais do que o treino, não é? É o treino, é o modelo de jogo, é as transferências, é os agentes esportivos, é a mídia e tudo um pouco. E fui sempre muito crítico deste jogo ao longo dos anos, até porque eu queria coisas implementadas e até ao dia de hoje elas não estão. Mas aproveitei este Football Manager para abrir um pouco aquilo que é a minha visão sobre o jogo, e aproveitei que vou falar sobre o mesmo, sabendo que eu tenho uma beta, uma versão review que me foi enviada pela SEGA, e que não poderia falar do jogo até ao dia de hoje. Eu tinha um embargo até dia 30 para poder falar sobre o jogo. Aquilo que será a minha opinião é baseado na beta. Vocês sabem que a beta tem muitos bugs, é normal, até porque nós temos aqui em baixo, no canto inferior direito, a reportar o erro. Muitos bugs que deixaram muita gente chateada, aborrecida, e acho que há muita gente a pedir o reembolso do dinheiro sobre o jogo, e eu acho que é uma relação precipitada da pessoa. Outra coisa que fez confusão são os menus. Olhando para o jogo, os menus eram bastante intuitivos nas versões anteriores, e a Sports Interactive fez então um refresh. O nosso primeiro olhar vai para os menus. Em vez de termos o menu na vertical, agora nós temos um menu na horizontal, em que, na minha opinião, acaba ou vai acabar por ser intuitivo ao longo do tempo que vocês forem jogando. Eu tenho apenas 17 horas de jogo e já estou minimamente habituado àquilo que são os menus horizontais, que depois em cascata, não em cascata, há um submenu, a janelinha, onde nós podemos depois navegar. Não só aparece o menu aqui ao carregarmos em plantel, aquele menu que desce será espelhado aqui na horizontal. Eu acho que em termos de menus, acho que é muito mais atrativo desta forma, e é a minha opinião. Não sou tão crítico como muitas pessoas, e atenção que o meu desgaste do jogo é muito maior do que o vosso, porque há muita gente que começou a jogar a Football Manager em tempos de muito mais recente do que eu comecei a jogar, e por isso é que eu tenho algum desgaste deste jogo, mas mesmo assim abri uma oportunidade para este FM 26 e acredito que não só o ambiente geral vai ser muito positivo a médio prazo, do que propriamente pegar no jogo, não gostei, não sei onde é que as coisas estão e acabam por desistir. Portanto, uma nota positiva, na minha opinião, é olharmos para o aspecto visual do jogo, e a mim atrai-me esse aspecto visual. Depois, outra questão, eu não sei se vamos ter skins do jogo. Portanto, as skins, que para mim era das melhores coisas que o FM tinha, era personalizar o jogo em termos gráficos, em termos de ambiente, é termos skins que neste momento não sei se vai haver. Em termos de programação, também não sou a pessoa mais indicada, mas mesmo não havendo skins, eu acho que a original, na minha ótica, é bastante atrativa. Não vou falar de todas as coisas que o jogo tem, porque é impossível, mas vou falar naquilo que é mais importante para mim. Olhando para o jogo, a coisa que é mais importante para mim é o modelo de jogo. O modelo de jogo é a tática em si, a estrutura tática,
e depois todos os comportamentos à volta dessa equipa tática, dessa estrutura e dos jogadores que vão interpretar o papel que eu quero que eles façam dentro de campo, e isso chama-se o modelo de jogo. Comportamentos e princípios de jogo sobre o modelo de jogo e elaborar as 4 fases, que é organização ofensiva e defensiva, transição ofensiva e transição defensiva. Portanto, para além disso, nós temos também a componente treino. Temos o modelo, em que vocês olham para ali e vão logo para a tática. Tem também o treino que é muito importante não só na componente individual, como na componente coletiva. Outra coisa importante é o mercado de transferências, porque mexe com aquilo que é a vossa equipa, a relação com os agentes, a relação com os clubes, a forma como tu negocias, as cláusulas que tem. Acho que também está ao encontro dos últimos jogos sobre o FM. E depois temos aquilo que eu chamo o jogo em si, que é aquela opção gráfica que nós vemos o modelo em 3D, em que muita gente ainda gosta do modelo 2D, e acho que isso são as peças-chave, ou seja, o modelo de jogo, os treinos, o mercado de transferências e o aspecto visual. Há outra situação que eu chamo-lhe o scouting, que é o jogo ter esta capacidade de ir à procura de jogadores, encontrar jogadores através dos nossos scouters e com filtros encontrarmos a nossa pérola. Não ligo muito a isso, sinceramente. Acho que é uma fonte bastante rica do Football Manager, até porque a base de dados do Football Manager é a que tem mais valor, mas eu não ligo muito a esse departamento, porque eu, quando jogo FM, eu faço o streaming e aproveito para, ao fazer conteúdo, os meus scouters são sempre o chat. Depois o chat manda-me nomes, eu avalio as fichas e depois acabo por concordar ou não. Mas, claro, um departamento também muito importante é o scouting. Falando naquilo que é o modelo, né? Nós temos aqui a nossa equipa principal, que é o nosso plantel. Graficamente, vocês estão muito bem associados a isto, em que vocês podem mudar aqui por contratos, por transferência, tempo de jogo, informações gerais e por aí fora. Portanto, isto é o básico. E dentro daqui do plantel, onde vocês podem analisar as fichas dos vossos jogadores, e aproveito para colocar aqui o Bruno Fernandes, em que vocês têm aqui as características gerais do Bruno em termos de atributos, e depois temos aqui os roles dos jogadores, que é o que é que o Bruno pode fazer no meio campo, se é um médio entre linhas ou um médio mais ofensivo, e vocês podem, a partir daqui, olhar para a ficha e determinar aquilo que o Bruno pode fazer. Isto é um assunto que vocês já estão habituados, e eu estou aqui para falar daquilo que eu mais gosto deste FM e aquilo que eu menos gosto. Se formos às táticas, que é o tal modelo de jogo, temos aqui uma novidade que é, com posse de bola, a equipa com bola, o que é que tem que fazer, e quando a equipa não tem bola, como é que a equipa tem que defender. Ou seja, eu posso jogar em 4-3-3, mas posso defender num 4-4-2. Puxo o médio na linha do ponta e defendo num 4-4-2. Eu acho que isto é a grande novidade do FM, é que a partir em que tu defines duas estruturas com e sem bola, tu vais depois alterar comportamentos na equipa. Eu acho que isto é a maior evolução do jogo. E repito, eu tenho 17 horas de jogo, ainda não explorei nem um terço e apenas falo daquilo que está a ser a minha experiência. Com posse de bola e sem posse de bola, vocês depois podem pegar num jogador ao carregar em cima da camisola e vocês têm aqui comportamentos e princípios de jogo para cada jogador com e sem bola. Isto é muito importante porque vai mudar o comportamento do jogador e vai mais ao encontro daquilo que tu queres para a tua equipa. Também temos aqui os roles dos jogadores. Ao carregar, vocês definem qual é o papel atribuído e depois sim os tais comportamentos e princípios de jogo. Se queres liberdade de movimentos, a frequência da finta, se dá largura ou não, tem aqui risco no passe, tem aqui várias situações que vocês podem mudar através do jogador. Depois tens a instrução à equipa. A instrução à equipa, com bola e sem bola, vocês vão definir linhas de pressão sem bola, como é que a equipa tem comportamentos no primeiro setor, no primeiro terço do terreno, zona intermédia e também no último terço.
vocês podem colocar as equipas no último terço, remates de longe, mais paciência, ou seja, um ataque posicional. Isto vai definir a organização defensiva, sem bola, e a organização ofensiva com bola. Primeira crítica aqui ao jogo é: eles não tratam as transições da mesma forma do que as organizações. Eles olham para a organização ofensiva e defensiva com mais valor do que propriamente a transição. Isto porquê? Porque quando eu vou à transição, e estamos aqui a falar, por exemplo, sem posse de bola, eu não sei, que havia aqui uma instrução à equipa, já não me recordo qual é o menu, sinceramente, como eu tenho 17 horas de jogo, eu já não me recordo, mas, por exemplo, a transição defensiva ou a transição ofensiva, eles vão muito pela velocidade para um possível contra-ataque. Ou seja, transição ofensiva, a quando do roubo da bola, e eu parto logo para um contra-ataque. Ou seja, a equipa tem pressa a chegar ao último terço e então espreita muito por esse contra-ataque. E eu creio que dentro do modelo de jogo, a preocupação seria tu teres duas abas com posse e sem posse, organizações, e dentro das transições ter alguns comportamentos como o modo e quanto à velocidade, tá? E mesmo assim definir, por exemplo, sem bola, zonas de pressões, mas muito localizadas, tendo a ver também com as subidas de linhas em termos de 3 setores. Tu podes fazer isto aqui dentro, porque mesmo na organização sem bola, tu podes pôr uma equipa mais baixa ou mais subida, não tendo bola, e o modo depois de pressionar o teu adversário. Eu acho que as transições estão muito englobadas naquilo que são as organizações e deveriam estar um pouco mais separadas. Não é isso que vai me assustar, nem é isso que me vai depois dar uma nota mais negativa ou positiva àquilo que são as 4 fases do modelo de jogo. Existe o quinto momento, que são as bolas paradas, que faz parte do quinto momento. Nos FMs anteriores eu contratava um preparador de bolas paradas, deixava-o assumir e ele a partir daí iria procurar o melhor que a equipa pudesse fazer e nas bolas paradas até me surpreendia. Ainda não testei esta versão, mas há muita gente a dizer que a versão beta está com bug. Portanto, tu podes contratar um preparador de bolas paradas, mas a definição das jogadas é a original, de quando tu vais fazer as tuas instruções e mesmo com o preparador, aquilo acaba por funcionar de uma forma natural, sendo aquela que foi definida por ti e não definida pelo preparador. Espero que dia 4 isto esteja resolvido, até porque um bom preparador de bolas paradas pode ser muito útil para a nossa equipa. Portanto, falamos aqui do modelo em que, na minha ótica, tudo aquilo que seja comportamentos e princípios de jogo, eu acho que este FM está melhor do que nunca. E acredito que há muita gente que vá desistindo do jogo antes dele sair, porque se calhar não tem tanta paciência para aquilo que é o mais importante no Football Manager, que é o modelo de jogo. O mais importante não é escolhes a equipa, jogo, perdes, voltas a criar um novo save, metes o melhor 11, jogo. Eu acho que isso não é representar o FM como ele deve ser representado. Grande crítica que eu tenho é passar para o treino. Passar para o treino, isto está uma desgraça. Tá? Isto é o caminho que está a ser feito em relação à Sports Interactive, que é realmente uma desgraça. Até porque os treinos vêm com erros, não sei se foi corrigido neste último update, mas isto é uma verdadeira desgraça. Isto porquê? Se tu consegues ter grupos de tutoria, que vai mexer com o psicológico dos jogadores e para que o carácter e a personalidade dos jogadores se entrelacem para criar também um bom espírito naquilo que é o balneário, um pouco random isto, mas acredito que através de um jogo de computador até é uma boa solução. Se tu fores para... Já agora, muito obrigado pela compra na Prozis, tá? Muitíssimo obrigado. Se tu fores para o treino individual, eu creio que está bom,
tá? O treino individual, na minha ótica, está bom. Porquê? Porque, deixa-me ir aqui ao treino, estou aqui a navegar, se formos aqui ao treino, ao individual, isto é bom porquê? Porque tu podes selecionar um jogador, e já tinha na versão anterior, naquilo que é o teu plano tático, naquilo que ele está a jogar e no papel que tu definiste, tu podes depois colocar aqui a função igual à tática e trabalhar depois aquilo que tu queres trabalhar. Eu acho que neste sentido está top. Não metam o treinador adjunto a fazer treinos individuais, porque o treinador adjunto vai pegar na melhor característica do jogador para evoluir. E muitas vezes eu não quero. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho o Bidstrup, isto é só um exemplo. Eu tenho o Bidstrup, que é um jogador que eu contratei, e o Bidstrup joga no meio campo e ele é o médio de construção natural. Só que eu não quero que ele seja médio de construção. Eu quero que ele seja o médio descaído. Se eu pedir ao adjunto para treinar, para ele tomar conta do treino individual, e ele vai pegar no Bidstrup e vai colocá-lo como médio de construção e vai depois alterar o foco no treino individual. Eu não quero. Eu quero ser eu a tomar conta dos treinos e colocá-lo como médio descaído, porque eu quero que ele evolua nesse campo. Portanto, muita atenção, não coloquem o vosso treinador adjunto nos treinos individuais, que está bom, tá? Está muito bom o treino individual, como também a orientação dos grupos de tutoria estão muito bons. Duas grandes críticas a este jogo, que bastava fazer qualquer coisinha, que é a recuperação. A recuperação nos dias de hoje, naquilo que é o treino, acho que merecia um cuidado especial. Da mesma forma que tu tens uma lista de jogadores e podes treiná-los em termos individuais, eu acho que no mesmo jogador ter várias opções em termos de, não é descanso, mas de recuperação. Não basta tu fazeres um jogo, o teu 11, e no dia a seguir dar descanso a esse 11 ou esses 13 e 14 e está tudo bem. Uma abazinha de recuperação seria excelente. Recuperação ativa com bola, recuperação passiva, banhos de gelo, massagens dos fisioterapeutas. Merecia uma especial atenção, mas admito que já é muito para aquilo que é o jogo. A minha maior crítica, que é desde sempre, que eu neste FM dei de barato, que são os treinos coletivos. É uma autêntica aberração. Não faz sentido tu teres treinos em blocos, em que à segunda-feira treino físico, à terça-feira treino posse de bola, à quarta-feira treino finalização, à quinta-feira treino transições. Não faz sentido. Seria muito melhor olhar para os treinos e perceber que num só exercício tu podes estar a trabalhar a força e podes estar a trabalhar, por exemplo, a posse. E a equipa que não tem bola pode estar a trabalhar a transição defensiva, portanto a reação à perda. Como é que isto seria feito? Não sei, mas a ideia está lá em converter os treinos de uma forma mais dinâmica e não espelhar uma coisa tão antiga, tão arcaica. Acredito que a Sports Interactive tem muitas mais coisas para fazer do que propriamente olhar para o treino, até porque eles devem ter alguma base de informação que muita gente que joga FM nem vai aos treinos. Mete o treinador adjunto a dar os treinos e upa e siga a banda. Mas quem gosta disto e ver a evolução da equipa, deveria os treinos estar melhor representados, em que naquilo que é o treino coletivo deveria se refletir na equipa, e isso não acontece nem em FMs anteriores. Portanto, a minha grande crítica vai para o treino. Em relação a outro departamento que tem a ver com o recrutamento, eu não sou a melhor pessoa para falar de recrutamento. Recrutamento, ou também tens aqui os focos de recrutamento, em que tu podes ir a país ou a região, ou através da idade, através do posicionamento e através de alguns atributos, tu podes pegar na tua equipa de scouters e ir por este mundo fora, pesquisar os jogadores, dão-te uma lista de jogadores apresentados
Eu acho que isto é uma das grandes mais-valias do FM. Como eu já disse, apenas não uso muito porque o chat são os meus scouters. Portanto, acho que é uma boa ferramenta. Acho que vocês deveriam explorar muito mais a situação do scouting, como também a base de dados dos jogadores, que vocês já sabem. Vocês podem procurar um jogador que esteja num clube qualquer, depende da vossa base de dados, colocam no início do jogo e podem procurar por atributos, por preço, por posicionamento. Acho que também é uma das mais-valias deste jogo. Insisto que o scouting não é algo que eu uso, mas está muito bem feito neste FM. Para além do treino, para além do modelo, para além do scouting, vocês aqui têm, pá, falando em mais uma panóplia de situações em que vocês podem explorar também as camadas jovens, os sub-21, os sub-18. Tenho aqui muita informação que vocês podem explorar e devem explorar. Uma coisa que eu não vos trago aqui, até porque tinha que avançar no jogo, é depois o ambiente gráfico do jogo. Não vou falar dos mídia, acho que os mídia acaba por ser secante para mim, ao longo do tempo, estar sempre na flash interview, sempre nas conferências de imprensa, acho que é secante, mas depois o aspecto visual do jogo, as câmaras, a câmara dinâmica, a câmara linha lateral, a câmara tática, eu acho que está muito bom a situação da câmara. Eu acho que é o primeiro FM que me traz uma imersão muito maior. E eu gosto muito mais do 3D do que o 2D. E eu joguei muitos anos 2D, com aquelas bolachinhas que andam ali, as bolinhas. Temos num preview, quando o jogo está a avançar no tempo, temos as bolinhas como um preview para estarmos ali a olhar, mas eu acho que o 3D está muito bem conseguido. Eu acho que o modelo dos jogadores, dos adeptos, estão melhores. Eu acho que a inteligência artificial do jogo, mesmo na beta, e eu gostei, talvez seja suspeito, mas eu gostei muito. As animações e a movimentação das jogadas, eu acho que é mais imersivo, mas não gostei do som do jogo. O som da bola, o som do remate, o som do passe, acho que está muito mal, eles têm que consertar isso. Visualmente, alguns jogadores não parecem os mesmos, alguns tiveram fixe. A bola nem sempre tem a cor ideal para aquilo que é o jogo em si, em termos de meteorologia. Já vi jogos com neve e com uma bola branca, por exemplo. Não gostei das sombras. As sombras, quando está sol no estádio, as sombras são muito nítidas e não são esbatidas como a sombra implica. Não gostei da sombra, mas no fundo, e vocês podem ver vários vídeos relacionados com a FM, mas no fundo eu acho que este FM tornou-se muito mais imersivo, e eu acho que a Sports Interactive foi à procura talvez de novos jogadores que pudessem mergulhar neste campo. No geral, a beta para mim não está boa pelos bugs que tem, mas eu consigo perceber que a longevidade deste jogo é muito maior do que muita gente possa acreditar. Acho que este jogo pode dar muito mais do que aquilo que vocês estavam à espera. Naquilo que é a minha opinião, nota positiva, sou uma pessoa que procura se calhar mais coisas do que propriamente é necessário para que o jogo corra para muita gente, mas mesmo assim tenho aqui a minha opinião. Passado 2, 3 anos de muita crítica, pá, tive que abrir um pouco o meu horizonte, olhar para o jogo, dar uma oportunidade e estamos aqui um pouquinho para falar do FM 26. Ansioso pelo dia 4, ter isto tudo corrigido para que depois o nosso divertimento seja aquilo que uma pessoa esteja à espera. Está bem? É tudo.